ele tentava dar a explicação dele. Olha, sabe o que é isso? Isso é castigo de Deus. As pessoas não querem respeitar mais nada. Mas quer saber de uma coisa? Depois que a quaresma passar, isso tudo acaba. E eu achei assim, dentro daquela mentalidade, daquela visão cultural dele, talvez o mundo dele tão pequeno, o que ele nem imaginava, na cabeça dele, a quaresma era um estado, uma fase que viria para purificar, eu acho que talvez todos os pecados, para que as coisas voltassem ao normal. É o Por pensamento outro lado... medieval, né? Hã? É o pensamento medieval, né? Pois é. Na Idade Média era comum, quando acontecia uma pandemia, aí achar que a quaresma, Sim. as Pois penitências resolveriam. Então, a ideia dele ainda foi essa, agora do mês de abril de 2020. E, por outro lado, eu escutei uma coisa também que eu achei muito interessante. Um áudio de alguém falando dos Illuminatis. Olha que tem muito tempo que eu não via falando alguém dessa sociedade secreta do século XVIII da Alemanha, dos Illuminatis, que era um complô dessa sociedade secreta, onde várias pessoas importantes do mundo estavam conectadas para derrubar a economia e tentar fazer uma globalização. E outros achavam que estavam previstos na Bíblia, que já tinha na Bíblia essa pandemia, ou era a vinda do anticristo, né? Mais um anticristo, que o primeiro foi Hitler, e que o mundo estava se preparando para receber esse outro anticristo. E a gente, eu achava muito interessante, ficava analisando a percepção das pessoas, do que é o homem, né? Cada um dentro da sua visibilidade, do que eles achavam, ou poderia fazer uma análise do que seria o vídeo. Mas, enquanto isso, a medicina se desesperou, todos os médicos, cientistas, em todos os países do mundo, procurando, né, esclarecer uma busca incessante do que poderia melhorar. E a gente vem atravessando todo esse problema, essa coisa assim, sem medida, que tomou realmente de uma magnitude que atingiu o mundo inteiro. Eu acho que hoje nós já podemos assim falar de uma época pós-pandêmica, né? Onde nós estamos lidando diariamente para se habituar a esse novo normal, um novo normal, onde as pessoas não se aglomeram, onde tem que usar máscara, né? Onde que você tem que estar sempre longe das pessoas, ainda do isolamento social, palavra nova que tem se repetido bastante, lockdown, que é uma coisa que tem feito parte também. Então, foi tanta coisa, que o homem ficou muito pequeno diante disso, diante de tudo. E parece-me que as coisas, as datas comemorativas, parece que perderam um pouco de sentido diante dessa doença terrível que nos fez ficar isolados, trancados. E aí agora nós vamos pensar no que vem, eu acho que no futuro, a questão da depressão, questão de ansiedade, questão do pânico, que muitas pessoas não conseguem nem sair de suas casas. Os idosos, principalmente, que tiveram que ficar sozinhos, os filhos que foram embora de casa, né, por conta dessa proteção, mas que, por outro lado, desprotege, eu acredito, e que é muito duro as pessoas enfrentarem a solidão. Esse isolamento tem sido muito impactante na vida das pessoas. Então, acho que cada um de nós aqui, todos nós temos alguma experiência para falar de como tem enfrentado ultimamente. Eu, sinceramente, passei um tempo um pouco desmotivada. Eu acho que talvez eu ainda esteja um pouco desmotivada por tudo. Não tenho medo diretamente, vamos dizer assim, da doença, mas sofri bastante. Tive algumas crises de pânico, de problema de não conseguir respirar. Às vezes eu saía de casa e voltava e não conseguia respirar. Então, na primeira vez, eu fiquei muito aflita, pensando que realmente eu estava doente. Mas na segunda e na terceira vez, eu notei que era um problema
psicológico, que aquilo era psicológico. Então, eu chegava, me sentava, tomava assim água, um calmante, e respirava, expirava, e eu via que depois as coisas se normalizando. Então, é realmente uma coisa frustrante, e que me deixa mais frustrada ainda essa falta de perspectiva, que você assim, vai acabar. Graças a Deus, já tem vacinas sendo testadas, e acredito que a gente possa já viver um pouco mais com segurança, né? Apesar de ser uma dose, 2 doses, não se sabe como é que vai ser direito, mas tem sido assim, um pouco frustrante, um pouco desmotivada, porque eu fico sem foco, não tenho, estou assim, sem muita paciência. Às vezes eu estou tentando escrever um artigo, um ensaio sobre espiritualidade, tenho lido bastante alguma coisa, estou tentando escrever, mas, sinceramente, ainda está muito difícil. Ainda preciso de uma concentração, até porque até a própria biblioteca abriu a semana passada, né? A gente, se quiser fazer uma pesquisa, tinha que voltar para a biblioteca, e abriu a semana passada com muitas restrições. Então, são os problemas que a gente tem vivido no dia a dia, mas que todos nós, eu acho que estamos tentando tocar a vida para frente. Então, é isso aí. Vamos escutar vocês também. Eu gostaria de primeiro cumprimentar a todos, né? Realmente é um desafio viver de forma diferente daquilo que nós estávamos acostumados. Eu percebo, e eu consegui sobreviver a isso, porque há muito tempo nós estávamos trabalhando já usando a internet. Matheus, você está me ouvindo bem, Matheus? Ou está baixo? Agora sim. Porque Está aí um pouco baixo, mas eu aumentei o meu volume. Então eu vou trocar, só um minutinho, eu vou trocar esse meu fone, botar um fone mais de disc jockey, assim como o do Matheus, para melhorar o. Ana, você está me vendo? Não. Mas eu estou lhe vendo bem. Só. Mas escuto bem, estou lhe escutando bem. Eu também. Estão me ouvindo agora? Nós só conseguindo melhorou, visualizar só o doutor Anselmo, Dida e Matheus. É porque agora eu estou assim, tipo, disc jockey. Agora eu e Matheus vamos fazer agora vamos tocar as carrapetas aqui. Eu estava me sentindo sozinho, né? Para combinar agora. Foi em solidariedade, Matheus. Mas é o que eu uso. É o que eu uso geralmente para fazer audiência e também preparar minhas aulas. Então, veja bem, realmente assustou todos nós. Isso aí não tenha dúvida alguma. Mas eu vou dizer para vocês, ainda bem que a internet e todos essas tecnologias avançaram nesse quase um ano de pandemia, o que demoraria quase 10 anos. Para vocês terem uma ideia, eu falo isso porque eu tenho meu filho mais velho, é analista de sistemas, e conversando com ele e com outros amigos da área de tecnologia, assim, olha, a gente ia passar 10 anos para chegar no nível que nós estamos. Então, hoje nós estamos interconectados com o mundo todo, podemos fazer 1000 coisas sem sair de casa. Hoje eu faço audiência, celebro casamento sem sair de casa, tudo por videochamada ou por videoconferência. Eu realizei um congresso internacional de direito médico sem sair de casa. Tivemos uma sessão que tinha colegas na China, na Colômbia, na Argentina, em Minas Gerais e aqui em Sergipe, ao mesmo tempo e ao vivo. Quer dizer, uma coisa fantástica isso. Se a gente fosse transformar isso em dinheiro, passagem para vir da China, passagem para vir da Colômbia, da Argentina, não sei de onde, Paracaju para um congresso, não tinha como realizar esse congresso, né? Então a gente vê que foi possível. Hoje, a gente está fazendo a nossa reunião, que é a primeira reunião depois da pandemia, assim, que a gente faz online, e a gente percebe, a gente está cada um no seu canto e a gente consegue se comunicar. Então, é importante que a gente resgate, sabe, Conceição?
a gente não pode se entregar, não pode se deprimir, e acho que a gente tem que fazer isso. A comunicação é necessária. Se a gente não pode se comunicar como estávamos acostumados, temos que usar a tecnologia para poder realizar coisas, né? Eu até inventei um curso de Direito de Sociedade que eu estou realizando toda semana, e para mim é muito bom, porque eu faço, gravo, coloco também no YouTube, né? As pessoas comentam tal, e eu estou produzindo, estou trabalhando. Para vocês terem uma ideia, na segunda-feira eu tenho às 12h30 reunião do Rotary Club online. Depois, às 15 horas, eu tenho reunião da Academia Sergipana de Letras online. Então, tudo está acontecendo e a vida está parecendo que está normal, né? Então, vamos... as produções agora tem que ser... Eu estou me sentindo até mais à vontade para produzir, porque eu estou o tempo todo em casa, né? E vamos lidar agora com o uso da biblioteca virtual. Se a gente... Eu estou com meus 5.000 livros, que são a minha biblioteca particular, eu não posso ir lá toda hora, porque, inclusive, os meus livros estão todos encaixotados, estou mudando de lugar. Agora, em casa eu tenho poucos, eu tenho uns 50 livros aqui. Mas muita coisa eu tenho que fazer o quê? Pesquisa. Aí eu vou para a internet, biblioteca virtual. Eu tenho conseguido visitar universidades, biblioteca de universidades como de Harvard, né? Com a de Oxford, a de Lisboa, né? A de Coimbra. A gente está conseguindo, virtualmente, eles estão liberando os acessos a tese de doutorado, dissertações de mestrado, as revistas das universidades. Então, é um mundo novo que se abre, inclusive para nós que gostamos de pesquisar e escrever. É estimulante, porque a gente vai aprender também, porque eu também ninguém tinha esse costume, esse hábito. Eu estava acostumado com o livro, abrir o livro, sentir o cheiro do livro, do papel, tal e coisa, né? E aí agora não, agora a gente tem que buscar na internet e ler na internet, fazer download, né? Coisas novas que a gente tem que fazer para poder ter acesso. Mas o mundo ficou pequeno também com a pandemia. E eu acredito que, mesmo depois da pandemia, muita coisa vai mudar na forma da gente trabalhar e se reunir. Porque muitas vezes a gente não vai poder estar fisicamente, mas pode participar de onde estiver, né, online. Então, essa é a minha percepção desse momento, embora a gente está acostumado a estar com as pessoas, né? Aquela coisa que está fazendo falta, até com a família, né? Tem muitas famílias que cada um está no seu canto e ninguém está conseguindo nem se ver, nem se vê, mas não se abraça, não é? Eu vejo minha mãe, mas fico com cuidado, porque eu estou na rua, chego lá na casa dela, fico com medo de estar levando alguma coisa para ela. Tal. São coisas assim, né? Mas essa é a minha impressão. Tem que ser. Então, temos que nos ajustar. E aí, oi, Dida, e você, Ana? Vamos ver aí sua história. Então, boa tarde, né? Uma alegria imensa de revê-los, embora, né, a gente sempre encontra Conceição. Doutor Anselmo foi que eu, nesse período, nunca encontrei, né? Mas, assim, Mateus, Dida e Conceição, a gente sempre, né, se encontra. Mas é um momento que realmente eu vou concordar com Conceição, dá medo. E assim, eu passei esse tempo com mas muitos cuidados mesmo, porque uma pandemia, é uma coisa nova e que nos assusta bastante. E a gente vai levando a vida, né, com esses cuidados. Tem horas que falta mesmo aquela vontade mesmo de escrever, de tocar a vida mesmo, dar um desânimo mesmo, por conta dessa vivência, né, que estamos agora passando.
Verdade. Aí, Dida. Não estou ouvindo, Dida. Tá bem, não. Dida, liga o microfone. Agora liguei. Boa tarde, presidente. Eu quero dizer que está sendo gravada a nossa reunião, viu, presidente? Ah, que ótimo. Estou gravando para depois colocar no grupo para quem não estava presente poder nos ouvir. Muito bom. Okay? Agradeço. Ok. Eu quero fazer uma pergunta, doutor Anselmo, fora do contexto. Doutor Anselmo, o senhor que militou na imprensa, militou na imprensa esportiva também? Não, foi a única parte da imprensa que eu não tive a honra de militar. Embora, até porque, como eu sou Sergipe doente, ia ser um problema. Eu não conseguiria ser imparcial. Né? Então, eu escrevi sobre economia, sobre cultura, sobre política, mas não consegui. Até horóscopo eu escrevi, menos. Nossa, não é mesmo? E essa é uma história engraçada, porque eu tinha a página cultural da Tribuna de Aracaju, o dono na época era o Dr. Heráclito, e a esposa dele era a nossa diretora do jornal, mas a gente recebia no final de semana uma fita, era muito difícil, era por telex, o horóscopo do final de semana, e um dia atrasou, o cara não mandou. Era uma agência de notícias que mandava. E aí o meu editor disse assim, e agora? Sem horóscopo o jornal no domingo não vende. Eu digo, não seja por isso. Eu vou fazer o horóscopo do final de semana. Aí eu olhei vários finais de semana de anos anteriores, fiz uma combinação astral. Obviamente melhorei muito o meu signo, que é Gêmeos, aí melhorei bastante ele. Eu também sou de Gêmeos. Eu sei. E aí publicamos, e foi um sucesso. Aí todo mundo achou que tinha sido lá o Quiroga que tinha feito, mas não, fui eu. Mas isso é só uma história, eu não posso contar todo mundo não, porque senão... Dona Angélica, a mulher da Heráclito, ria depois, porque eu só contei ela depois que o jornal foi impresso, foi para a rua, né? Eu disse, gostou do horóscopo? Na outra semana. Ela disse, gostei, já fui eu que escrevi. Mas esporte não escrevi não, maestro Dida. Tá seria bem, uma honra. Tá certo. Opa! Bom, então voltando aqui, eu peço a vocês que tenham paciência, porque essa minha filha está aqui e ela invade qualquer área, certo? Eu digo assim, em relação a esse período, lamento muito tantas mortes, tanto tempo perdido, porém, aí vem uma conjunção adversativa. Aproveitei demais. Aproveitei não, continuo aproveitando. Um coral de aposentados da Caixa, ele continua com atividade online, dia de terça-feira, aula de técnica vocal, de vocalize, de 10 a meio-dia, dia de terça-feira. E esse é o coral. Eu pesquiso, doutor Anselmo, o confronto Sergipe Confiança, né? O material que eu tenho e o material que existe na internet. Mas agora só pessoalmente nos institutos. Inclusive, agora eu fiquei feliz porque a Conceição disse que a biblioteca já abriu. Então, mesmo com restrições, mas já é um espaço para eu voltar a pesquisar no próprio jornal, porque não tem mais jornal digitalizado para eu pesquisar o confronto Sergipe Confiança. Espero que o Instituto Histórico e o Arquivo Público de Aracaju, que fica na Praça Fausto Cardoso, então pertinho de casa, que eu vou caminhando, sempre sem precisar de estacionamento, tudo fácil. Estejam funcionando, vou até verificar a partir de segunda-feira, que é para eu voltar a me atualizar no confronto. Eu não terminei, faltam muitos anos ainda, mas está bem adiantado. Para vocês terem uma ideia, eu tenho hoje, no confronto, Sergipe com 107 vitórias, o Confiança com 111 e
e 16 empates. Tem mais de 300 jogos. Foram mais de 400, isso eu tenho certeza. Tudo isso com fonte. Algum jornal que é a fonte. Não é por ouvir dizer. Eu não anoto nada por ouvir dizer. Anoto com a fonte, tal, de tal data. Então, ganhei esse tempo. Ganhei tempo assistindo minhas óperas, me atualizando mais, porque eu gosto muito de óperas, apesar que a maioria é dramática, não é comédia, algumas poucas comédias, como Diana Schick, mas quando a gente assiste Carmen, La Traviata, sabe que é para sofrer, porque aqueles têm as áreas lindas. No final, né? Olha como tá aqui. Então, é muito bonito, mas o drama deixa a gente... E olha que eu já assisti várias vezes, mas eu fico reflexo o autor, a pessoa que escreve tanta maravilha e cada área é linda. E a gente sabe que serão executados eternamente. A gente vê aqui aquela ópera Nabucco, com aquele vapenseiro. Aquilo é demais. A gente sabe que vapenseiro tem a ver totalmente com a ópera, um tema que mesmo cantado fora da ópera, é emocionante. Então, também acompanhando, né? Em relação às academias, eu fui convidado, e hoje eu sou da Academia Cultural, tem problema de tempo, mas a professora Cris insistiu que a comissão não queria me liberar. A comissão, doutor Camilo, o professor Ginaldo, a própria professora Cris e o professor Marcos André, que na minha posse no MAC, fez um ano agora, dia 18, me deu um elogio que está gravado, que é uma alegria profunda, vindo de uma pessoa de grande cultura, que é o professor Marcos André. Eu que já me sinto um privilegiado, porque eu digo claramente, pois doutor Anselmo, professora Conceição, professora Ana Lúcia, tudo de canudo na mão, bonito, né? E outra coisa, graças a Deus, eu olhar para a minha parede hoje, doutor Anselmo, a parede da minha sala, eu não guardo nada. Todos os diplomas que eu recebo, tudo está lá. Então, eu fiz minha graduação quando recebi o diploma da ACLA. Conceição foi minha maior professora. Por causa dela, eu recebi o diploma de pós-graduação no MAC. Então, o caminho foi através de Conceição e da nossa ACLA e os confrades da Academia Sergipana de Letras. Então, eu sou graduado. E eu recebi o meu diploma de mestrado na Academia Cultural de Sergipe. Né? Então, também mais uma alegria. Né? Eu, pelense, eu venho de família pobre, conheço o doutor Anselmo pelo que ele já se expressou, né? Bonito quando ele fez agora recente sobre o Dia da Consciência Negra, doutor Anselmo. Mas Deus lhe deu muito o que o Salomão pedia. Salomão não queria dinheiro, ele pedia discernimento, né? Sabedoria, né? Sabedoria no sentido não de conhecimento, mas de discernimento, como você falou. Então, é isso. Quando eu vejo assim, uma pessoa como o doutor Anselmo, não vou lhe pedir dinheiro emprestado, não. Pode ficar tranquilo, viu? Se incomoda, então, não. Se encontrar alguém, pede para mim também, uai. Então, doutor Anselmo, que eu conheci o doutor Anselmo Presto, né? Ele como aluno do NPOR, Núcleo de Formação de Oficiais da Reserva.
E não lembro o momento que eu fiquei sabendo que ele era capelense, eu não lembro. Mas eu lembro que quando nós fomos licenciados, eu encontrei com ele em Capela, certo? E depois também tive a felicidade de, em 93, então a Sobral homenageou alguns capelenses. E eu estava naquele time, e doutor Anselmo também estava. Inclusive, doutor Anselmo foi o orador por todos os homenageados. Eu também já entreguei um CD a ele da gravação, que, se eu não me engano, ele não tinha, né? E, então, é isso. Em relação às academias, eu continuo participando da live da Academia Sergipana de Letras, dia de segunda-feira, 15 horas. A nossa agora, acho necessário, mas não vejo necessidade de se precipitar em fazer coisas relevantes, porque tudo isso vai passar. Medo, sim, Conceição. Causa medo. Eu tenho 61 anos, eu tenho muitos planos na minha vida. Eu não quero morrer agora, não. Eu fui em Capela domingo, né? Papai está fraquinho, mas dizendo, sem querer comer, mas dizendo, olha, tanta gente que eu conheci não chegou à minha idade, para chegar a 98 anos, conversando conscientemente, né? Eu vi um trabalhador, vejo, né? Seu pai, né, Conceição? Sim. E uma pessoa que trabalhou tanto, que administrou tanta gente, e de repente a gente vê seu Carlos, um menino hoje. Uma né? paz. Exatamente. Verdade. Não esperava. E aí, minha gente, de um modo geral, é isso. Eu continuo aproveitando. A única coisa que me prejudica são os meus pés, porque não sei se é a cadeira que incham. Aí, por esse motivo, eu estou andando de bicicleta, estou caminhando mais, certo? Procurando, mesmo indo para 13 de julho, mas eu vou sozinho, vou pedalando. Em um momento eu desço da bicicleta, vou caminhando, empurrando a bicicleta para facilitar também que eu ganhei peso. E comendo, sentado, né? Nossa, Só se for... engordei 4,5 kg. Pois, olha. Estou arrasada. Estou arrasada. Conceição precisa manter um manequim para Manuca e conseguiu aumentar quantos quilos? 4 quilos, imagina. 4,5 kg, estou arrasada, Dida. Já vou pôr a nutricionista para baixar, para voltar. Então eu preciso disso. Então, mas, tirando essa parte de ganhar peso, eu continuo aproveitando. Eu tenho muita coisa para fazer em casa, que eu gosto de muito da internet. Às vezes, eu penso assim, puxa, eu conheci a internet tem pouco tempo, né? Pouco tempo assim, em relação a quem tem 10, 15 anos hoje. Olha, eu aprendo tanta coisa graças à internet. Esses meninos de hoje não querem aprender, ficam observando besteira. Então, eu estou aproveitando cada ano para aprender e para conhecer. É muito boa que existe. Então, dessa maneira, eu estou aproveitando. No dia que pudermos voltar à reunião presencial, e aí já venho concordar também com o doutor Anselmo, que eu faço questão de ir presencialmente. Eu tenho dois motivos. Primeiro, que eu adoro a academia, e o verbo adorar não é satânico. É um verbo comum, sinônimo de gostar, de amar. Então, eu adoro a academia, adoro a de Capela. Então, para mim, é um prazer quando eu passo naquelas ruas que eu fui menino, adolescente, né? Então, eu faço questão de ir. Mas que, de repente, necessitar de uma reunião online, eu acho que poderia, para a gente ter a participação de pessoas que têm mais dificuldade de ir. Mas, em princípio, a gente dá abraçar essa oportunidade que a gente tem também com esse sistema aí Zoom e bater esse papo e começar a pensar em alguma coisa
já pensando nessa vacina que vem. Olha que eu tenho medo de furada. Horrível, não gosto de furada. É tanto que a última vez que eu fiz uma bateria de exame completa foi em agosto de 1977 para entrar no Exército. Então, eu tenho muito medo de furada. Mas, se não tiver outro jeito, vou tomar a vacina necessariamente. Então, por enquanto, nobres confrades. Ok. E aí, Matheus, cadê você, Matheus? Eu estou por aqui ouvindo os relatos de cada um. A pandemia, ela veio, nos assustou. 2020 seria um ano para a gente que está na rede básica da educação, celebrar muita coisa. O planejamento para 2020 seria muito rico. Eu participei desde 2018 na formação da BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. Eu colaborei a nível de Brasil, implantei aqui em Aracaju, em Sergipe, em alguns interiores, viajei muito implantando BNCC em várias escolas. E 2020 seria o ano piloto para a gente. Porém, veio essa pandemia, nos obrigou a repensar, apesar dos meus poucos anos perante a idade e o conhecimento que os meus pares têm, mas eu ainda tinha alguns empecilhos com a internet. E eu me vi pressionado na parede para dar aulas virtuais na educação básica e no ensino superior. O ensino superior ele foi mais rápido que a educação básica, em ambos os níveis. Eu trabalho na rede privada. Veio a pandemia, lembro-me como se fosse ontem. A pandemia veio no feriado de Aracaju, eu tinha uma aula na segunda-feira à noite, dei a aula, veio o feriado, todo mundo com medo ainda. Quando foi na quinta, a aula já foi suspensa, as aulas da quinta pós-feriado. Na segunda, a gente já estava com um calendário decretado de formação pedagógica para o ensino superior. Com menos de 4 dias, o ensino superior se organizou para ensinar aos seus professores a como dar aulas virtuais. E assim foi. O ensino superior começou primeiro. No superior, eu trabalho com prática de educação, eu trabalho com os estágios. E foi mais um paradigma ainda, porque o MEC só foi liberar os estágios de educação com 4 meses. A gente terminou o estágio em 1 mês remotamente. Corremos contra o tempo para dar tempo ao calendário acadêmico. A pós-graduação continuou de maneira tranquila com as aulas virtuais. As turmas são mais experientes, apesar de alguns terem mais idade, mas foi tranquila. Está sendo tranquila a experiência na pós-graduação. Eu senti muita a falta, foi nessa última turma minha, uma turma de 120 alunos na disciplina de didática. Eu disse, meu Deus, 120 alunos na faculdade, eu estaria vendo aquele auditório imenso, e a gente brincando, conversando, dando aula. Isso faz falta. Mas está sendo muito tranquilo, apesar de hoje estarmos em 5, todos com câmeras ligadas, a gente vendo um, outro rosto, a fisionomia, tendo a possibilidade de chegar à casa do colega, mas na educação não é assim. As minhas turmas pela manhã são turmas de 45, 50 alunos, quando ligam a câmera é apenas uma câmera, 2 câmeras, é muito difícil, mas a gente vai continuando. No superior é que ninguém liga a câmera mesmo. Mas são momentos de se reinventar. O confrade Anderson, ele comentou que nessa pandemia ele conseguiu visitar bibliotecas. Eu sou amante do livro físico. Do livro físico. E essa pandemia me ensinou também a consultar as bibliotecas virtuais. Hoje eu estou trabalhando desde o início do mestrado, que termina o próximo ano em março, eu trabalho com a legislação pombalina. E toda a legislação já está digitalizada. O meu orientador ele tem acesso direto, e a legislação que a gente precisa, a gente pega com ele e ele passa para a gente. Ele tem tipo uma assinatura com a biblioteca de Lisboa. E essa pandemia nos ensinou a pesquisar. Eu pesquisava somente com os livros físicos, com poucos virtuais, e ela me obrigou a utilizar os tombos, as coleções de leis jurídicas do século XVIII, XIX, 10 mil páginas, 15 mil páginas,
E eu falo com toda propriedade. Foi muito mais fácil ler agora pelo computador do que ler manualmente, fisicamente, porque no computador a gente consegue colocar a lupinha e procurar a palavra-chave. E no físico a gente não consegue. Mas sinto muita falta. Ainda continuo sendo uma traça de livros físicos. A pandemia me fez ganhar quilos a mais, mas a pandemia também me fez comprar mais livros físicos. Está sendo um momento muito legal. A gente está conseguindo realizar eventos virtuais, os mesmos eventos que estamos fazendo em colégio, na faculdade. Ontem celebramos a nossa mostra científica, quase 200 trabalhos virtuais. Eu trabalhei no Educom também, o Colóquio Internacional de Educação em Contemporaneidade, quase 15 mil pessoas. 15 mil pessoas aqui na UFES virtualmente. Se fosse presencial, teríamos em torno de 3 mil pessoas. Bateu um recorde esse ano. Enfim, e a gente vai tendo a oportunidade até de receber o Dida no colégio virtualmente, recebemos o Sandro também virtualmente no colégio, e agora estaremos recebendo pela academia o Lucas, o Sérgio Lucas. Estaremos conversando agora no final do ano sobre cultura nordestina. A pandemia nos reinventou. Como eu costumo brincar com os meus alunos, independente de ser alunos de 11, 12, 13 ou 14 anos, ou os meus alunos mais novos, como costumo dizer, os de 20, de 30, de 40, de 50, de 70, eu tenho o prazer de ter alunos de 70 anos. Independente da idade, todos me chamam de tio. Ou tio Luan para cá, tio Luan para lá. As alunas mais novas dizem: ai, professor, eu não consigo lhe chamar de professor, eu tenho que lhe chamar de tio, que é tão bonitinho. Eu disse: fica à vontade. E essas alunas demonstram um carinho, essa virtualidade. Professor do céu, aí mandar aqueles áudios: professor, não consegui postar a atividade no portal, professor, não consegui fazer isso, não tem segredo, é fazer esse comando e esse, troca o fone, troca a internet, troca o e-mail. E quando a gente conclui um módulo, conclui uma disciplina, professor, aprendi, viu? Estou experiente agora, já estou até ajudando os meus netos em atividades online. E a gente percebe que a pandemia nos reinventou bastante. Sobre as academias, tomei posse virtualmente na Academia Sergipana de Contadores de Histórias. A posse seria presencial em março, na segunda semana pós, se não tivesse o Covid. Porém, cancelamos, tivemos a posse virtual. Estamos realizando as nossas sessões temáticas, uma sessão temática por mês, 2 reuniões mensais, sem contar com algumas lives, alguns eventos. Agora, no final do ano, estaremos comemorando 3 anos. Estamos caminhando. Tomei posse também no Lions Club. Eu estava no Lions Club Atalaia como diretor cultural e fui convidado para ir a outro clube fundar. E assim fundamos o maior clube Lions de Sergipe, com 32 membros. Fundamos ele. Já começamos a atuação. Em outubro, antes mesmo da posse presencial, a festa de fundação foi presencial, com todo o distanciamento. Tem 15 dias que aconteceu a posse. Estamos caminhando, trabalhando com muito medo, mas estamos caminhando. Inclusive, essa virtualidade permite fazermos várias coisas ao mesmo tempo. Eu estou aqui na reunião com vocês e há tempo que eu ouvia os meus pares falando, elaborava a prova. A gente consegue estar ao mesmo tempo, de maneira mais à vontade, até participando de situações diversas. Okay. Passo a palavra agora. Presidente, eu tenho uma informação que acabei de receber, sobre o ex-governador João Alves. Ele testou positivo para a Covid. Não, não acredito. João Neto me passou agora a mensagem, está até no Instagram do jornal dele, mas me passou a mensagem pelo WhatsApp, e ele continua em estado grave na UTI. O doutor João já vem há alguns anos, ele é meu vizinho aqui no meu condomínio, e até no dia da eleição encontrei com a senadora Maria do Carmo,
E ela me disse, olha, a situação está muito grave de João. Logo depois ele teve a parada cardíaca, na segunda, né? Libanês. Isso foi no domingo. Aí na segunda ele teve a parada cardíaca, foi para o Sírio lá de Brasília. E agora há pouco saiu o resultado do teste da Covid-19. E por isso que ele não estava conseguindo responder à inflamação, à infecção pulmonar, porque comprometido com o coronavírus. Então, nossas orações, né, para o doutor João, que é nosso confrade da Academia Sergipana de Letras, e um grande amigo pessoal, um grande intelectual, né? Muita gente vê doutor João mais como político, e eu brinco com ele muito, brincava que ele, para mim, era mais um intelectual, um pesquisador, um escritor e uma pessoa de uma visão de mundo muito grande. Não é? As pessoas viam mais aquela visão do político e tal, mas quando você sentava com ele e discutia as questões da água no mundo, por exemplo, que era uma das preocupações dele, né? A questão da água potável, que é um dos graves problemas da humanidade, ele sabia como ninguém. Não é à toa que participou de colóquios em Israel, nos Estados Unidos, na China, na Europa estava sobre toda. o Rio Amarelo secou na China. Ele estudou a questão do Rio Amarelo, né? É o maior estudioso no Brasil sobre o Rio São Francisco, com livros publicados sobre o tema. Então, e lamento que o doutor João tem 79 anos, né? É da idade da minha mãe, inclusive, e é lamentável. Então, nesse momento, a gente só pode pedir orações, né? Porque a situação é grave. Quando você falou, sinceramente, eu pensei que você ia até transmitir a notícia do falecimento dele. Porque não, ele é muito resistente. Olha, ele estava em estado muito grave. Ele está grave. Não se falava do Covid, mas eu pensei que quando você falou sobre o doutor João, que ele tinha falecido. É porque realmente isso agrava mais ainda, né? Porque a pessoa no estado dele, com Alzheimer, no estado avançado, né? Com as consequências do Alzheimer, é terrível nessa fase. E com a infecção pelo Covid, pelo coronavírus, quer dizer, a gente não sabe realmente. Então, é a hora de oração mesmo para ele. É lamentável. Queria compartilhar com todos essa preocupação. Obrigada. Eu acho lamentável, realmente, uma pessoa como... A gente não sabe explicar direito as coisas da vida, porque um estudioso, um homem com uma atividade, né? Um homem que foi político, grandioso, que tinha uma visão futurista. Tudo grande, gosto de Aracaju aqui, avenidas, hospital, tudo foi doutor João. E a gente não sabe como uma mente brilhante, vamos dizer assim, e sofreu de Alzheimer, 78? Ele está com 79, mas ele está com já uns 5 anos diagnosticado, diagnosticado com Alzheimer. E uma coisa que é importante, assim, porque o doutor João, além de usar muita mente, ele adorava atividade física. O doutor João corria todo dia, andava todo dia. Era uma pessoa que tinha atividade física na vida como uma coisa normal, né? Então, desafia até aqueles conceitos, né? Você leia muito, faça atividade física. Faça atividade física, movimente a sua mente, faça. Então, é isso que eu... Toda vez que tem uma pessoa não fume, não beba, tal. Aí tem gente que faz tudo errado e não tem. Exatamente. Come gordura, não faz atividade física. A autoimagem que eu vi, ele parecia uma criança, aqueles movimentos de Alzheimer, parecia uma criança, assim, já cometido. Faz muita pena, um homem de tanto valor, com a mente daquela e ser acometido com Alzheimer, enquanto outras pessoas conseguem 80, 85, 90 anos e estarem com suas mentes lúcidas ainda, não é verdade? A última vez que eu encontrei ele aqui no condomínio, ele com segurança e um enfermeiro, ele cumprimentava todo mundo e dava aquela risada dele, mas não estava reconhecendo, né? Aí, quando eu cumprimentei ele, aí Aparecido, que cuida dele, é o cuidador, aí disse, doutor João, é doutor Anselmo.
Aí ele foi lá e lembrou uma história antiga que eu brincava muito com ele. Eu dizia assim, doutor João, quando Maria chegava, a mulher dele assim, aqui é conversa de negão para negão, branco não tem nada a ver. Aí, dona Maria, vá para lá. Aí ele repetiu essa história, que ele lembrou, porque é uma coisa antiga, né? O Alzheimer tem isso, ele vai perdendo a memória recente, vai até depois conservando perder a memória mais antiga. lá antiga. Pois é. Mas, meus pares, eu gostaria também de pontuar aqui nessa nossa reunião. Primeiro, parabenizar o doutor Anselmo Senhor mais uma vez pela aquela iniciativa brilhante sobre a consciência, né, negra. E justamente nós vemos na televisão ontem uma cena de terror, porque, meu Deus, uma cena de terror. Um homem ser espancado num local público, em plena luz do dia, uma fúria daquele rapaz, daquele segurança, que chegou a matar uma pessoa na vista de todo mundo. E a gente fica imaginando, até quando isso vai parar? A gente não tem certeza se foi um caso de racismo ou se foi algum outro problema, mas, na verdade, coincidentemente, o segurança era branco, a vítima tinha sido negra, mas que foi espancado de forma bárbara. Eu nunca vi uma cena, o rapaz estava com ódio mortal, porque ele socava o rapaz já imobilizado, praticamente no chão, né, com outras pessoas segurando, na vista de todo mundo, praticamente até matar. Então, que cena lamentável ter acontecido isso no Rio Grande do Sul. Então, é preciso realmente que tenha pessoas que até eu acho que eu coloquei o senhor que é jornalista, um juiz, né, usar da sua figura pública para poder influenciar, para poder levar mais a mensagem às pessoas, porque a gente não entende como até hoje, num país que tem mais 53, parece, por cento dos brasileiros são negros ou mestiços. São mais de 53%. São mais de 53%. E uma coisa importante, viu, presidente, é o seguinte, essa campanha é uma campanha nacional da Associação dos Magistrados Brasileiros, que criou uma secretaria de igualdade racial, que é presidido por uma colega, uma juíza de São Paulo, uma juíza negra, e tem discutido, é a primeira vez que se discute de uma coisa assim bem ampla, do âmbito do próprio judiciário, porque essas coisas acontecem e todo mundo fica muito assim, no anonimato, né? E tal. Sim. E dessa vez, os juízes, como ontem, na minha aula de ontem, que está no YouTube, eu falava exatamente que foi no Dia da Consciência Negra, eu falei sobre o caso do Alberto, que morreu, assassinado, dessa forma brutal, e lembrando também do que aconteceu nos Estados Unidos com George Floyd. Sim. Porque isso esse é um fenômeno que está acontecendo no mundo inteiro, ninguém se engane. Nada acontece por acaso. Nós estamos vivendo um momento de muito extremismo, né? E onde o ódio volta a ter. Eu me lembro aqui, para mim, eu estou percebendo aqueles anos anteriores à Segunda Guerra Mundial, do ódio dos alemães contra os judeus, né? Então, hoje nós temos algo parecido. Quem não pensa como eu é meu inimigo, e como é meu inimigo, eu tenho que eliminar. E isso serve para tudo, isso serve para o pobre, não só para o negro, mas para o pobre, para o que pensa diferente, para o que tem uma opção diferente. Então, isso todos nós, então, a nossa luta, inclusive lá na Associação dos Magistrados Brasileiros, não somente a questão racial, mas contra toda e qualquer forma de preconceito. Porque nós queremos um mundo de paz e o nível civilizatório nosso ainda está vivendo numa barbárie, né? Todos os dias acontecem isso, né? Morte de pessoas negras no mundo, morte de pessoas pobres que vivem em condições subhumanas, mortes de
do pessoal que tem opção sexual diferente, que tem... E a própria mulher, né, que continua morte da mulher, a questão de gênero, sendo feminicídio morte contra minorias étnicas na Europa, né? Curdos, sunitas, etc., tal, na Síria, naquela região. Então, nós estamos vivendo um momento perigoso do ódio, né? E esse ódio, do ponto de vista histórico, pode nos levar a uma outra guerra. É uma outra guerra. Só que uma guerra que ninguém sabe as consequências, né? E o medo que o mundo deve ter é que uma guerra global, com certeza, vai destruir o planeta. Não vai ser simplesmente uma guerra com um teatro de operações determinado, que ali morre um bocado de gente, mas fica tudo ali, enquanto os outros podem se recuperar. Não. Será uma guerra muito violenta, e eu espero e peço a Deus todo dia que não tenha início. Mas para isso precisa que a educação vai ter um papel. Eu acho que quem trabalha com criança e adolescente, como o Matheus, é fundamental. Eu digo sempre que é preciso educar as crianças a não terem preconceito, né? Porque o ódio é aprendido. A criança, quando nasce, ela não tem ódio, ela não tem preconceito, ela não discrimina ninguém, mas ela aprende na família, ela aprende, às vezes, na escola, ela aprende na sua comunidade a discriminar, a ter preconceito e a ser uma pessoa com ódio. Então, Mandela dizia uma coisa que eu gosto de repetir, que do mesmo jeito que o ódio e o preconceito é aprendido, o amor também deve ser ensinado e aprendido, né? E esse é o caminho para que a gente possa resgatar e ter uma expectativa de um mundo de paz, né? E mais civilizado. Mas eu agradeço porque foi esses vídeos, foi uma série de vídeos. Eu abri a série no Instagram da Associação dos Magistrados Brasileiros, mas até ontem cada dia foi um magistrado negro falando da sua experiência. E me honra muito ter contribuído falando da minha história de superação, porque tem gente que esconde, quando chega em determinado cargo, determinada função, esquece que foi pobre, né, Dida? Esquece que chegou a ser discriminado, esquece da sua origem, né? E uma coisa que eu faço questão de não esquecer é da minha origem, né? Porque é importante que a gente saiba de onde veio, independente de onde nós estamos. Até porque precisamos ser também uma forma de esperança, né, para aqueles jovens que estão na periferia, que estão nas escolas públicas, como eu sempre estudei, que é possível, com a educação, com esforço, superar e ter acesso, né, a outros níveis não só de bem-estar, né, do ponto de vista econômico, mas também cultural, também social, também. Isso é fundamental. Mas eu agradeço muito. Acho que cada um desse uma partezinha, né, no mundo do seu exemplo, tal, eu acho que o mundo seria um pouquinho melhor. Acho que a internet ela conecta todo mundo, doutor Anselmo e vocês, mas ao mesmo tempo também é uma sensação. Ela separa, a gente fica um pouco, até por conta da questão da pandemia, a gente se separa, se conecta, né, via a internet, mas ao mesmo tempo ficamos separados. E essa conexão também, muitas vezes, o que ela está gerando para o bem da humanidade é muito importante. Sem a tecnologia, como se diz, como nós estaríamos? E, ao mesmo tempo, também tem aquele lado perigoso, porque é onde se dissemina o ódio, a maldade, é onde você vê quantas revoluções atualmente, ou movimentos que vão para tudo marcados pela internet, pessoas que vão, os grupos, para a rua, para fazer um tipo de baderna, ou para fazer qualquer tipo de manifestação, estão conectados pela internet. Então, isso também é passado, é através
da facilidade que a gente tem hoje. Isso também é um perigo para os jovens, que muitas vezes não têm uma base familiar, pessoas que são só que não têm uma família estruturada e que se apega, muitas vezes, aqueles movimentos, como encontram um caminho certo nessa situação, porque ele não tem uma base familiar. Isso também é um perigo, é uma coisa que está ocorrendo no mundo de hoje, lamentavelmente. E aí? Eu queria destacar o curso que o doutor Anselmo está apresentando e, para minha sorte, muitos interessantes para mim, que gosto de aprender. Quando vem uma área, ontem eu estava olhando, não sei se foi ontem que o professor Matheus Luan falou assunto, mas eu não acompanhei, que eu digo, esse assunto eu não vou entender. Ele deve estar me ouvindo aí agora, então não adianta. Eu acho que é mais para alunos, no meu pensamento, sabe, professor Matheus? Apesar que suas histórias, contos de história no Colégio Universo, eu assisti, viu? Olha! Assim, ali eu assisti aquelas histórias, né? E entrou por um ouvido, se eu não me engano, saiu pelo outro. Mais ou menos assim, o final, né? Isso, anotou, viu? Então, naquele dia, eu assisti, né? Aí, o doutor Anselmo está apresentando esse curso, né, gratuitamente, então eu fico feliz, dia de sexta-feira. Ontem eu não consegui entrar, mesmo Zoom, não consegui, mas como ele grava, e ele já mandou para mim, então, tranquilamente, no momento que eu posso, mas todas as semanas eu assisto. Assuntos tipo a mulher no mercado de trabalho, o sofrimento, né? Fatores como as guerras mundiais, as suas consequências. Então, assuntos muito interessantes, que é no curso Direito e Sociedade. Então, já estou com mais uma aula para assistir e então, ótimo. Algumas pessoas que forem com assuntos interessantes, divulgando, porque se for na nossa área, interessante para a nossa área, a gente vai e aprende mais. Então, nesse sentido, eu até agradeço ao professor Anselmo, eu chamo ele sempre de doutor Anselmo, mas neste momento, de professor Anselmo, por estar nos ensinando coisas que são bem interessantes para a nossa formação. A formação, pelo menos a minha, começou quando eu nasci e só terminará no dia que eu morrer. Ô, Dida, eu agradeço e quer dizer, eu prefiro ser chamado de professor, viu? Professor né? É muito mais importante. E eu já anuncio que na sexta-feira eu vou falar sobre os direitos da sexta geração, que é o direito à felicidade, né? Que muita gente pensa que não tem nada a ver com direito, mas tem a ver com direito. É o direito à felicidade como direito fundamental, né? Numa perspectiva essa linha que nós estamos tratando, que é a história dos direitos fundamentais. E só um detalhe, a minha fala de quinta-feira, foi sobre planejamento pedagógico, à luz da BNCC. Eu não tive o prazer de contar histórias, a gente foi tratar do planejamento do professor. Pronto. Tranquilo. Por isso que ele não assistiu, viu, Matheus? Por isso que ele não assistiu, tá vendo? Eu senti que o assunto não seria interessante para mim, né? Esse negócio vai me dar trabalho, aí saiu fora. A o gente professor vê. Matheus também, quando o professor Matheus, ele sempre publica, né, os assuntos que ele participa, né, nessas aulas online, essas coisas, e o que for de interessante eu estou aí para assistir. Eu dei missa, um padre pega aquele arte da Bíblia, está apresentando as coisas aqui na minha frente, estou apagando toda hora. Sempre que eu vou à missa, mesmo com o evangelho,
e aquelas leituras que são repetidas ano a ano, mas sempre a gente aprende uma coisa. Então, eu gosto de observar o padre falando, fazendo sermão, que é para aprender mais. E nisso vou sempre aprendendo por causa dessas minhas curiosidades, de assistir tudo que pelo menos o título chama a atenção, né? Na igreja, palestras. Eu lembro a vocês o seguinte, em 1982 eu fui participar de um encontro de jovens, 82, naquela época eu era jovem, eu já fui jovem também, viu? Não nasci com essa cara enfadada, não. Então, e lá no convento fui convidado para tocar violão, para animar o encontro. E fomos na sexta-feira. Quando foi no sábado de manhã, a primeira palestra, quem? Dom Luciano, que eu não conheço, porque eu chegado de capela, exército, uma coisa ou outra, eu não estava ligado no Dom Luciano, eu não sabia quem era Dom Luciano. E aí, a primeira palestra que eu assisti com o Dom Luciano, pronto, dali para frente, foi a maravilha que aquele cidadão conheci, era, e pelo que deixou marcado, é eternamente, Luciano. Então, foi um momento muito importante. Aquela coisa que um palestrante, ele dizia sobre 3 assuntos. Aí começava o primeiro, dava uma volta no mundo inteiro, o segundo a mesma coisa, e terminava certinho, sem se perder. Ô, maravilha que era Dom Luciano. É isso, minha gente. Que bom, que bom. Mas, então, acho que seria muito interessante, nós estamos fazendo a nossa primeira reunião virtual, mas a gente pode dar uma sequência, né? Ficar nos encontrando mensalmente. Espero que da outra vez, eu não sei, a professora Denilson também tinha respondido positivamente, mas deve ter alguma coisa, algum compromisso, e não pôde, mas que a gente possa ficar realmente. E traçar um planejamento, mesmo, quer dizer, mesmo estou... não é preconceito, mesmo que virtual, olha, isso é uma falha, né? Mas a gente pode traçar um planejamento, fazer uma discussão sobre algum autor, alguma coisa dentro, a cada mês, a cada encontro. Eu acho interessante a gente poder discutir isso e voltarmos a nos encontrar para dar um reforço, para fortalecer a nossa academia. Acho que todos nós passamos esse tempo realmente um pouco, né, meio... Mas que a gente pode começar a fazer isso e tentar torcer para que as coisas retornem ao normal de maneira em breve, que não seja tão longo, que a gente possa realmente fazer um encontro presencial, mesmo cumprindo o distanciamento, as normas do padrão exigido pela OMS. E a revista de Seu Rosalvo também, que ficou, que era o centenário dele, praticamente o material está todo pronto, as fotos foram tiradas, a biografia dele praticamente está toda completa, e eu acho que nós temos que aguardar, porque para a capela, sinceramente, não é interessante a gente fazer o lançamento de uma revista virtual. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas para a cidade, acho que não é interessante, não ia nunca alcançar aquele objetivo de fazer o lançamento de uma revista de forma virtual. Então, acho que a única maneira, quem sabe, no próximo, esse ano que vem, se as coisas já estão mais definidas e se a gente realmente já pode fazer de forma presencial. Eu não sei a opinião de vocês. Não, eu acho que é importante a gente fazer um planejamento para o próximo ano, né? Exatamente, até como uma forma de incentivo. A cada mês, alguém da própria academia falando sobre um tema, falando sobre alguém, falando sobre alguma coisa, né? Para gerar uma conversa, um debate e tal. Isso é importante. E acho que concordo plenamente que para a capela é importante que a gente faça o lançamento da revista sobre Rosalvo presencial mesmo. Então é melhor a gente aguardar, porque nem todo mundo tem acesso à tecnologia. A gente fala que a tecnologia é uma maravilha, mas
nós sabemos que há também uma desigualdade no campo tecnológico, né? Tem muita gente que tem o smartphone, mas não tem o acesso à internet, uma banda boa que possa acompanhar determinadas coisas, né? Outros estão numa situação que não tem mesmo, tem até o aparelho, mas não tem acesso à internet. E outros que mesmo com aparelho, mesmo com até as condições para ter, pelo local que mora, pela questão tecnológica, naquele local ele não tem uma boa banda larga e ele não tem acesso, né? Isso é uma coisa que está sendo muito discutida na questão, principalmente da educação, e isso é grave, porque nós teremos um problema muito sério. Porque quando se fala, parece que a mil maravilhas a aula online, mas só para as capitais, as cidades grandes, né? Nós temos um Brasil com interior imenso, muita gente que já não tem direito até uma boa escola, porque é distante, não tem transporte, e quando chove não consegue o transporte entrar, e não sei o que, não sei o que. E principalmente com essa dificuldade, essa desigualdade tecnológica que existe no Brasil. A gente vê, em pleno século XXI, o Amapá está há quase 20 dias sem energia. Sem energia. Isso é um absurdo. Alguém achar normal isso? Eu sou formado em eletrotécnica. Eu sei que jamais um estado, uma subestação, uma estação de energia, pode ter somente o equipamento que está ali, porque se der um problema, fica todo mundo sem energia. Quer dizer, uma coisa tão irresponsável, né? Quer dizer, uma comunidade inteira, um estado inteiro prejudicado, né? Em todos os sentidos, porque atividade comercial, atividade empresarial. Totalmente. As pessoas não dormem. Lá é um pouco parecido com a entrada. Deve ser pior do que a entrada do inferno, né? Porque lá é quente, né? É quente mesmo. E à noite, então as pessoas precisam de ventilador, ar-condicionado, não conseguem dormir, né? E está provocando incêndios, porque as pessoas estressadas usam vela, não sei o quê. Depois esquece de apagar a vela, sai, vai trabalhar, quando voltou já queimou. Não, e a pessoa adormece, né? Adormece, arriscada até morrer queimada, né? Então, é um caos. Então, se isso acontece com energia, imagine também com acesso à internet. Verdade. Infelizmente, é uma realidade. Então, o que a gente puder aguardar, acho que não tem problema aguardar, claro. Para fazer o lançamento presencial lá em Capela da revista Sr. Rosalvo, né? Exatamente. Até porque ele merece. Com certeza. Dele. Eu super concordo também. Com essa pandemia, nós estaríamos lançando 2 livros com alunos da pós-graduação. Livros que eu organizei. Um sobre literatura, o volume 2 de literatura e cultura, e também um sobre didática, prática de ensino, com a turma da pós-graduação em didática. Estamos com os livros impressos, guardados. O último malote chega agora no final do mês. O convite já foi impresso, sem data, e esperar a pandemia passar, e esperar o Covid passar, e esperar a vacina chegar, para podermos celebrar. No nosso caso, a gente poderia até fazer um lançamento virtual, porém complica devido à venda do livro. Eu acho que certos eventos devem ainda manter o caráter presencial. Principalmente em Capela. Capela precisa do evento virtual. Eu tive a oportunidade de, na pandemia, formar alguns professores de Capela. A prefeitura me convidou para a gente dar algumas orientações, algumas aulas sobre como um trabalho virtual. E a gente viu professores com maiores dificuldades para conectar, professores que não sabiam se comportar na frente de uma câmera. Professores deitados, lavando louça, caminhando. Teve uma que saiu de moto com telefone ainda, aqui. Na garupa. Eu passeei pelo povoado. Se eu não me engano, foi povoado Pedras. Mas, enfim, são realidades e realidades que a gente precisa se organizar. Eu concordo, sim, com o lançamento presencial em 2021. Também concordo plenamente. Inclusive, a gente conversando aqui com algumas colegas, turmas de 29 alunos, só 6 alunos participam, porque não têm acesso à internet. Então, fica complicado, realmente.
fazer um lançamento virtual. O ideal mesmo é que seja presencial. Acho que vamos... Eu quero entrar no diálogo, também, claro, presencial, porque a divulgação é bem ampla, como já foi dito aí. Eu, em relação à obra Rosalvo, eu já tenho a alegria de... Epa, Ivani, estou falando aqui. Eu já tenho a alegria de registrar primeiro. Registrei com a gravação do hino de Nossa Senhora do Amparo. Porque foi um rapaz que é músico lá na igreja, ele toca nas missas, acho que violão, e eu senti perdidos quando eu ouvi o hino, eles tocando o hino. Mas por esse motivo, por algum motivo, ele que não me conhecia, me procurou, ligou para mim perguntando se eu poderia gravar o hino para que eles aprendessem, porque em alguns momentos eles não sabiam para onde iam na harmonia. E aí eu fiz a gravação, publiquei nos grupos, na nossa ACLA também. Adelaide, veja. E, então, com ritmo, com tudo direitinho. A voz foi a minha voz não é de nenhum músico solista, o mínimo possível, aí, sem falsa modéstia, eu sei fazer. E quero perguntar à Conceição se ela ainda tem aquela gravação que é para eu harmonizar na voz de seu Rosalvo. Conceição, Hora da se Saudade. você tiver, isso. Aí agora o tempo, por favor, mande para mim, que eu já vou trabalhar a música cantada pelo próprio, a autoria dele, né? Então eu só vou fazer o arranjo e harmonizar, tá certo? Tá certo. Hoje eu ensaiando para a missa de 8 de dezembro de Nossa Senhora da Conceição, aí quando terminamos o último canto, que foi o hino de Nossa Senhora da Conceição, uma senhora queria gravar. Eu disse, não vamos fazer assim, telefone. Vamos gravar lá em casa, que eu gravo com qualidade. Meu computador é simples, mas eu uso uma mesa de som, eu tenho uma, eu posso colocar voz por voz, e aí é mais um hino que vai ficar na minha discoteca com arranjo meu. Não é autoria minha, mas é mais um hino que eu vou gravar, que é o hino de Nossa Senhora da Conceição, da Catedral, porque não existe nenhuma gravação. Eu nunca perguntei. E então, por esse quarta-feira, estarei gravando e a Catedral terá o hino de Nossa Senhora da Conceição gravado e também digo, com carinho, com todo cuidado para ficar bonito. É isso. Eu só quero acrescentar, lembrar assim, a todos que agora, tudo foi agora durante a pandemia, né? A gente vai até se acostumar a fazer uma referência ao ano de 2020, assim, durante a pandemia. A questão do cinema, que foi uma coisa que a gente discutiu, nós nos comunicamos sobre a vida, até se manifestou, e a nossa preocupação da frente de toda aquela arquitetura do cinema, aquela parte antiga, cair, né? E conseguimos falar com a prefeita, depois ela, como eu coloquei no grupo, ela falou comigo, disse que não haveria preocupação, que a gente não se preocupasse, que estava sendo todo, o prédio estava todo em conserto e que não teria problema nenhum. E ela também nos prometeu, como eu já avisei a vocês, que uma das salas que ela disse que ia dar com muito prazer para que a academia ficasse, né, atuando dentro do espaço. Olha aí, Sandro. Então, boa tarde, Sandro. Olá. Eu estava gravando aula, esqueci, agora olhei a ata, meu Deus do céu, a reunião está rolando. Perdoe-me. Olha, você vai tomar falta. Você não é mais o mascote da academia. O mascote agora é Matheus, que é bem novinho. Você perdeu. Olha eu aqui, na flor da idade. Agora o mascote é Matheus.
Então aí, assim, nós estamos Confrade Dida, acenda a luz, está no escuro. As eleições aconteceram, achamos melhor, no caso, sobre a produção, o patrocínio da prefeitura em relação à revista. Nós também decidimos que não era um momento certo para que não houvesse atrelasse aquele momento, né, da produção, a política partidária, mas agora que passaram já as eleições, a prefeita vai continuar no cargo, então também nós vamos ter que aguardar se realmente o cumprimento das palavras dela, se realmente, quando o prédio também vai ser inaugurado, que eu não sei se vai ser inaugurado mais esse ano, porque nós estamos praticamente fechando o ano, né? Praticamente chega a dezembro, eu acredito que o prédio seja reinaugurado no próximo ano, e aguardando, é isso que eu digo, a palavra, o convite dela em manter aquela propositura, que ela disse que nos daria uma sala para que a gente pudesse atuar no cinema, e vamos aguardar, a depender de tudo, do contexto, se realmente já estiver bem, as coisas já estiverem mais calmas, quem sabe se a gente não faz, seria um evento só, tanto a reinauguração como o lançamento da revista, que seria ideal, eu acho. Seria um evento maior e seria muito interessante. Então, vamos ter que aguardar. É isso que eu queria colocar. Ok? Então, a gente pode fazer um calendário, usar a plataforma de Dr. Anselmo sempre, o Zoom dele, para que a gente pudesse entrar e vamos acordar assim, sempre colocando no grupo, um dia que a gente quiser se reunir, conversar, cada um se colocando, ou vamos colocar, estudar alguns temas, se lembra, para que a gente dê uma continuidade àquilo que estava sendo feito, que cada um falava sobre o seu patrono, que parou, né? E a gente pode dar continuidade. Mas foi um prazer revê-los, viu? Desejo saúde para todos, que a gente tenha um fim de ano de paz, muita tranquilidade, que a gente possa estar junto, pelo menos, dos nossos familiares, comemorar o Natal, que é sempre uma data tão especial. Um grande abraço para todos e obrigado, doutor Anselmo. Por nada. E quero dizer a Sandra, que chegou agora, que daqui a pouco eu vou botar no grupo a gravação de toda a reunião, para quem não pôde participar. Tá certo? Pronto, antes de fechar, doutor Anselmo, eu quero aqui fazer um protesto com o doutor Ismael, que ele está atrasado na contribuição. Ele só está atualizado de janeiro a junho de 2021. Ele está atrasado de julho a dezembro de 2021. Eu queria registrar isso. Tá certo. Olha, Sandro, você engordou também. Estou vendo que você pegou alguns quilos. Verdade? Rapaz, eu acho que essa câmera, ela não mostra o real, viu? Ela não mostra. Ainda bem que não foi eu só. Acho que... É a câmara mágica. É. Gente, então, boa noite. Daqui a pouco eu coloco lá no grupo da academia. Tá certo? Okay, obrigada. Boa noite. Boa noite para todos. Boa noite, doutor. Tchau, tchau. Fiquem na paz. Tchau, tchau. Amém. Tchau, tchau. Doutor Anselmo, vi sua aula, viu? Vi sua aula. Ah, que bom. Obrigado. Um abraço.